E é interessante porque isso, dentro de nós, na nossa experiência de autoconhecimento, é fundamental para a qualidade da vida. Uma pessoa é mais feliz, mais realizada. Eu não gosto muito do conceito de felicidade. Ele muitas vezes está associado a uma visão fútil, pobre. Pessoa feliz é aquela que não tem problemas, é aquela que tem uma vida maravilhosa. E a gente vê essa vida maravilhosa a partir do Instagram, das redes sociais, por aquilo que ela posta. Não, esqueça isso. Compreenda a felicidade como uma satisfação particular, íntima, que lhe dá o direito de deitar a cabeça no seu travesseiro toda noite e dormir sabendo que você foi quem você poderia ter sido. Até mesmo porque para você identificar o que você está vendo de fora, você precisa, num primeiro momento, enxergar a sua forma de ver o mundo. O mundo tem um filtro que eu coloco nos meus olhos. Então, toda vez que eu quiser interpretar uma grande realidade que está fora de mim, inevitavelmente eu sou jogado para dentro da minha história. É a oportunidade que eu vou ter de entrar nos quartos escuros dessa casa que eu sou. Eu gosto muito dessa metáfora. Eu sou uma casa. E há cômodos da minha história que o adulto nunca mais entrou. Perdoar é uma experiência de voltar para dentro de si e investigar-se. E também na psicologia, com a psicologia nós aprendemos que o inconsciente, este lugar que seria o HD das nossas memórias emocionais, ele não é conhecido por nós, não é facilmente acessível. Acessar o inconsciente requer muitas técnicas, é difícil, mas o tempo todo ele nos manda recados, porque ele está atuante. Eu me lembro da regra que aprendi com a minha professora. Ela dizia, o inconsciente não é conhecido, mas o tempo todo é atuante. Não é porque eu desconheço que ele não atue. Não, ele atua o tempo todo. E ele está, de alguma forma, determinando as emoções de hoje. Pode ser que eu, menino, com muitos medos, com muitas realidades que eu não perdoei, esteja dando ordem ao adulto que sou hoje. Quando nós somos crianças, o nosso mundo é muito pequeno. Ele é muito restrito. As nossas possibilidades emocionais se limitam às pessoas que nos cercam. Você ainda não tem a autonomia de sair de casa e dizer, vou fazer amigos. Ou vou procurar alguém que me olhe de uma maneira mais positiva. Vou sair desse contexto de tantos traumas e vou tentar construir soluções com outras pessoas. Não! Você não tem nem autonomia de sair da sua casa. Você não sabe nem abrir e fechar a porta. Você sofre de uma indigência ainda física, de muita dependência das pessoas que cuidam de você. Então é claro que na infância nós somos muito facilmente traumatizados com os acontecimentos. E vamos guardando isso dentro de nós. Nada pode nos escravizar. Muitas vezes o adulto de hoje não é capaz de tomar decisões favoráveis porque nós ainda temos algumas fases que não foram curadas. Muitas vezes o adulto de hoje não consegue viver o perdão e a reconciliação porque dentro de nós existem crianças que estão muito machucadas e feridas. E não é inteligente manter essas crianças dentro de nós. A criança que precisa ficar é aquela que lhe provoca sorrisos quando você se recorda de um fato da sua infância. A criança que precisa continuar viva dentro de nós é aquela que nos mantém esperançosos, com ar sempre de novidade nos olhos. É aquela criança que não conhece, que não tem muita facilidade de se envolver com aquilo que de fato não interessa. A criança tem um estado de pureza, ela só presta atenção no que de fato importa. Conflito é uma coisa de adultos. Dificilmente você vê uma criança conflituada, ela sabe o que ela quer. E é claro que nós não podemos dar tudo o que ela quer, mas ela sabe. Mas quando a gente é criança, nós não temos esses filtros.
É por isso que é tão perigoso educar uma criança ou ter crianças perto de nós, nos observando viver. Às vezes nós dizemos coisas horríveis, sem perceber que estamos ferindo, e aí traumatizamos muitas vezes as pessoas. Um dia, porque não tínhamos ainda esses filtros da maturidade, provocaram muitas feridas emocionais dentro de nós, nos chamando de burros, incompetentes. A gente assimilou aquela informação, ela veio de pessoas que nós amávamos, que nós admirávamos, não tínhamos os filtros para passar essa informação e desmenti-la. E registrávamos aquilo dentro de nós. Aí o tempo passou, aquela criança que era indefesa, incapaz de criar um recurso de retórica, não foi capaz de desmentir quem a traumatizou naquele momento. Aí de repente hoje, percebe em si uma sequência de inseguranças que nós não sabemos onde começa e onde termina. E a impossibilidade de ser quem eu posso ser hoje está numa parte da minha vida que não foi reconciliada, que não foi perdoada, num lixo emocional que eu não joguei fora, uma realidade que eu não soube metabolizar, internalizar, organizar, colocar no lugar. Sim, em muitos momentos da minha história, a dificuldade do homem presente está associada ao menino do passado. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos os filtros da maturidade. A gente acreditava em tudo que nos diziam. Hoje, se uma pessoa diz que você é burra, se você tiver maturidade, você vai arregimentar tudo aquilo que você sabe da sua inteligência, e a fala do outro é apenas uma opinião, que pode lhe determinar a medida da sua imaturidade, à medida em que você for imaturo. Mas se você tiver uma maturidade, se você sabe que você é inteligente, que você tem competências, a acusação do outro vai soar apenas, pode até lhe magoar, lhe deixar chateado, mas não é determinante. Você tem um filtro por onde essa fala passa e não demora muito em você. Sim, se todos nós tivéssemos a oportunidade de pegar esse microfone hoje e dar o nosso testemunho, certamente nós teríamos aqui inúmeras falas, revelando lembranças que são doídas, situações que não couberam dentro de nós. Eu preciso de um terapeuta para poder conhecer essas fases que em mim precisam ser perdoadas? Pode ser que sim. Mas não deixe tudo nas mãos do terapeuta. Seja também o seu próprio terapeuta. Viva de forma terapêutica. Eu tenho tido muito cuidado de fazer com que as minhas amizades sejam terapêuticas. Sim, eu quero ter pessoas que me ajudem a chegar à minha verdade. Eu não quero ter pessoas que me alienem ainda mais do que eu já sou. Eu quero ter pessoas ao meu lado que me façam ter coragem de olhar que para mim é o mais vergonhoso. Eu tenho que ter pessoas que me ajudam a me reconciliar com os meus fracassos, a ter uma lida mais saudável com essas idades da vida que tantas vezes me impedem de viver o perdão, de viver a reconciliação e de achar a nova versão que eu posso ter de mim. A experiência do perdão, ela é muito difícil por isso. Só é possível perdoar quando há a autoridade do conhecimento. Simplifique isso. Você tem uma mágoa contra uma pessoa. Às vezes aquela mágoa foi causada por um momento difícil que você viveu com aquela pessoa, e você estava tão refém de si mesmo que você foi incapaz de perceber que aquela pessoa não teve a intenção, ou se ela aparentemente estava mal intencionada, não era inteligente da sua parte guardar aquela ofensa, guardar aquele rancor, porque você estava naquele momento, ao guardar aquela mágoa, escolhendo a pior parte da vida. Que você poderia muito bem dizer, eu não perdoo porque eu tenho motivo para não perdoar. Isso é uma forma irracional de compreender a ofensa.
Isso é uma forma de você continuar dando autoridade àquele que lhe ofendeu. Porque enquanto você não perdoa, o que você está fazendo é dando autoridade a quem lhe ofendeu. Continua ferroando, continua machucando. O perdão, ele tem o poder de nos libertar disso. Não significa que você vai retomar a amizade com aquela pessoa. Não significa que você vai abrir um novo espaço na sua vida para ela. Não. Existem situações que mostram exatamente as pessoas que devem estar com você e as que não devem estar com você. Mas o fato é que até quem não deve estar com você, você precisa ter autoridade sobre esse fato. E a melhor forma de ter autoridade sobre o fato é perdoando, é dizendo, olha, não precisamos continuar juntos, mas aqui não há mágoa. Se eu me encontrar com você, vou lhe tratar muito bem, não quererei o seu mal, farei de tudo para que você não entre na lista daquelas pessoas que eu tenho o péssimo hábito de maldizer. Te colocarei dentro de mim de um modo a me ensinar. Olha, aquela pessoa foi tão cruel comigo, mas eu aprendi com ela. Isso é perdoar. É porque às vezes nós não temos muito conhecimento disso e às vezes precisamos pagar terapeutas para a gente aprender essas regras. Aquilo que você está vendo de mim hoje é apenas um ser obedecendo a um outro ou a muitos outros que eu já fui e que não estão resolvidos dentro de mim. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura.
Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai, dá mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está num inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem. Deus nos segura na nossa mão, é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida.
Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala, e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. É impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tem uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Eu, para estar aqui toda quarta-feira, eu sei o sacrifício que eu preciso fazer. Para eu poder pegar as estradas e enfrentar os inúmeros desafios das estradas, a dispersão das estradas. Minha gente, às vezes até num camarim, que é aquele lugar último antes de entrar no palco para cantar. O camarim deveria ser o lugar da oração, do sossego, da tranquilidade. Isso não existe para mim. É lá que muitas vezes claro, não estou reclamando, estou dizendo é a vida que ficou assim. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Essa semana mesmo,
Eu fui a Poços de Caldas e eu tinha 1h30 para fazer o evento, porque eu precisava pegar a estrada de madrugada, que eu tinha um compromisso logo cedo em Taubaté. Senão eu não ia conseguir dormir nem 2 horas. E aí, tudo bem, o evento começou, o show começou. Aí a minha assistente, a Mônica, que fica do lado, faltam 10 minutos. E aí eu olhei para aquele povo. Não tenho coragem de parar o show aqui agora, porque eu preciso ir embora. Ali é o lugar da minha dedicação. Você sabe por quê? As pessoas vão ali para me ouvir. É claro que depois eu me dou o direito de dizer, olha, não vou autografar CD de ninguém, não vou tirar foto com ninguém porque eu preciso ir embora. Mas o meu tempo de evangelização em cima do palco é sagrado. Ali é o horário de exercer o meu ofício. Eu não posso ter pressa no ofício de evangelizar. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores. De viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha. Você não tem essa necessidade de evangelizar como eu evangelizo. Mas não se engane. Você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. A sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração esse espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver? Quando eu dou o meu testemunho de que eu tenho estrada demais e muitas vezes bastidores de menos, e que por isso que quando eu chego em casa, eu tenho que me recolher e proporcionar ao meu coração uma restituição espiritual, eu fico pensando também os meus amigos que são padres, que enfrentam no seu dia a dia o desafio de atender as pessoas o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o descanso do padre. Eu já encontrei muitos padres que ficam até constrangidos de dizerem que vão tirar um dia de férias, uma segunda-feira, por exemplo, para descansar. É direito dele. Ele precisa restituir no coração aquilo que ele oferece ao longo da semana. Há padres que celebram 5, 6 missas por domingo. Isso é desgastante, minha gente. A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Muitas vezes nós encontramos os nossos padres, os nossos pastores dando patada no povo. Não é porque eles são ruins, não. É porque eles estão cansados, eles estão excessivamente carregados. Por isso que nós, como leigos, vocês aí, que acompanham os padres de vocês, prestem atenção se o padre não está trabalhando demais, se vocês não estão exigindo demais dele. Ofereça a eles isso. O padre vai passar um dia lá em casa, ninguém vai te importunar, nós vamos oferecer uma casa onde onde o senhor possa descansar um pouquinho, passar um tempo com pessoas que não vão te exigir nada como padre, onde o senhor seja apenas um ser humano, onde o senhor possa rezar, possa ficar em silêncio. E você não pode negligenciar na sua vida a construção deste espaço. Até na nossa vida consagrada, nós que somos consagrados a Deus, eu vejo aqui na Canção Nova, como esses meninos e meninas trabalham. Eles trabalham muito. O meu diretor mesmo, China, que agora está trabalhando ali nos bastidores. Quantas vezes esse menino passa a noite editando programas, às vezes o programa que vai ter de ser repetido, ele passa a noite editando esses trabalhos.
Trabalha muito. Se você vê essa equipe que está aqui, eles são trabalhadores e não tem muito tempo, não. Mas você vai olhar para eles, você vai buscar na vida deles, os consagrados sobretudo, sempre encontram o seu espaço de estarem em silêncio diante do Senhor, buscando a restauração dessa vida espiritual que vai por água abaixo se a gente descuida. Eu já lhe disse isso aqui uma vez e volto a repetir. O fundador da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu fui formado, graças a Deus, toda a minha formação eu devo à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Para Padre João Leão Deon, ele dizia assim: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de todo cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Bem, primeira coisa que eu acho que a gente precisa reconstruir é o próprio conceito de oração. Pode ser que a gente tenha aprendido que rezar é uma postura que a gente assume de vez em quando ao longo do dia, quando eu faço o sinal da cruz, quando eu me coloco diante da palavra, quando eu me coloco diante do Santíssimo, quando eu me coloco lá na igreja, ou quando eu me coloco na solidão no meu quarto. E, claro, tudo isso é modelos de oração, né? E esta oração, ela é fruto de disciplina. A gente tem que desafiar a vontade. Não pode ser fruto apenas da nossa vontade. A oração não pode ser fruto de uma obrigação, mas ela também não pode ser um cabresto solto, né? A gente precisa ter a nossa disciplina de oração. Sobretudo no que diz respeito ao estudo da palavra. E o estudo da palavra, a oração a partir da palavra que a gente chama de Lectio Divina, né, que é um modelo de oração pautado, feito a partir da palavra, ele é absolutamente enriquecedor, porque ao mesmo tempo que você reza, você toma conhecimento da palavra, que é uma carência entre nós católicos. Então, quando você tem a prática de disciplinadamente, todos os dias, qual é o evangelho de hoje? Você tem ali, e isso não depende de vontade, né? Você sabe que você tem aquele compromisso com a palavra. Porque muitas vezes nós confundimos a qualidade da nossa oração com a emoção que ela nos desperta. Às vezes a gente acha que a gente só rezou se ficou emocionado. Isso não é verdade. Oração não é sinônimo de emoção. Pode ser que em muitos momentos da sua vida você vá rezar e você não vai sentir absolutamente nada no seu coração. Mas não significa que você não esteja rezando. É claro que a gente gosta da emoção da oração, mas nem sempre ela vai acontecer. A nossa oração pode também ultrapassar este momento consagrado, digamos assim, esse encontro marcado com Deus. Eu particularmente acredito que a oração é uma forma de ser também. Tenho lá o meu momento com a palavra, tenho a minha oração, a minha devoção, enfim. Aquilo que faz parte da minha afinidade, né, com Deus, daquilo que eu gosto de fazer como disciplina, mas tenho também que cultivar uma atitude interior, que é muito mais que estar de joelhos. Às vezes nós andando no centro de uma cidade, nós podemos estar muito mais ligados em Deus que necessariamente sentado lá fazendo a leitura do Evangelho. E nós precisamos ter a sensibilidade de rezar o dia a dia. Então,
Hoje aconteceu uma coisa desagradável lá no seu trabalho. Será que aquela não é a verdadeira matéria-prima da sua oração hoje? No momento em que está acontecendo. No momento em que você toma consciência de que aquilo é a matéria-prima da sua conversão. Veja bem, oração está diretamente ligada à conversão. Porque uma motiva a outra. À medida que eu me converto, eu quero rezar. À medida que eu rezo, eu quero me converter. Então você descobrir ali, no seu trabalho, na qualidade daquilo que você faz, você descobrir que tudo isso é rezar. Atender bem um paciente que chegou no seu consultório é rezar. Porque você reza na prática, você reza na concretude da vida. Você ensinar bem como professora, uma disciplina ali dentro da sala de aula, faça disso uma oração. Oração é tudo aquilo que é agradável a Deus. O que pode agradar o coração de Deus? Não tenha dúvida, é a nossa conduta. O que pode ser mais bonito diante dos olhos de Deus não é a nossa oração decorada, não é o nosso terço decorado, não é o nosso evangelho decorado, não é a nossa ladainha decorada, a nossa novena decorada, não. O que verdadeiramente toca o coração de Deus e, consequentemente, toca também o nosso, como transformação que acontece, é a nossa atitude, que está sendo aprimorada pelo poder do que a gente reza. E aí você descobre que orar é o tempo todo. No momento que você trata bem alguém, você está em oração. A sua vida é uma continuidade daquilo que você reza. Nós pedimos, por exemplo, na oração, nós pedimos a Deus que Ele nos dê paciência. Aí você sai da sua oração, você encontra uma pessoa aborrecida, chata, enjoada. Pronto, e aí? É a hora de concretizar o que você pediu. Eu até penso, olha, muito cuidado com o que você pede a Deus, porque Ele faz. Senhor, me dê paciência. Aí está aquele monte de gente enjoada do seu lado e você não sabe o que faz com elas. Aí você pede para que Deus te livre delas. Não, uma hora você pede que quer ter paciência. A gente não vai ter paciência lendo o livro. Não é teórico não. Paciência a gente aprende na prática. Então aquela pessoa enjoada, aborrecida, com quem você tem dificuldade, é a continha do seu rosário ali na prática. Cada vez que você pede a proteção do Senhor na sua vida, que você pede a Ele que lhe ajude a crescer na sua caridade, Ele vai lhe dar uma situação concreta para você exercitar a sua caridade. Porque senão, gente, nós vamos ficar teóricos a vida inteira. E Deus não é teórico. Deus é muito concreto na nossa vida. Peça e Ele vai lhe atender. É o que diz a palavra. Mas Ele vai lhe atender dando realidades concretas que vão mexer com você. Não pense que a realidade cairá pronta do céu, não. Rezar é trabalhar a quatro mãos. Deus faz e nós fazemos juntos. Então, se queremos ter paciência e pedimos a Deus que Ele nos dê paciência no momento da nossa oração, você pode ter certeza que na vida prática você vai se confrontar com situações que vão ter que extrair de você a paciência. Senão a sua oração não vai ter efeito. Você vai pedir, Deus vai lhe dar a situação para você mudar, mas você não vai mudar porque você não fez o esforço que a oração pede. É o desdobramento da oração, é a atitude concreta. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. Paciência é um movimento interior, né, que nos faz. Eu acredito que ela tenha o poder de nos fazer perceber a vida, as delicadezas do tempo. Porque sem a paciência, a gente pode incorrer o risco de não perceber o que de fato merece ser percebido. Mergulhar no coração da paciência, perceber a raridade da vida. É tão bonito isso em nós, quando a gente fica atento a perceber o que é raro na vida. Às vezes os nossos olhos, tão apressados, não nos conduzem
ao coração dessa raridade. Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Não. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Que nem sempre aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? É interessante porque às vezes a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido, né? Que às vezes nós ficamos sem alma. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu, até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. O outro exerce na nossa vida um papel de nos dar aquilo que nós não estamos tendo sozinhos.
Não se trata de viver por nós. Não. Não se trata de tornar-se aquele que vai, de alguma forma, nos levar eternamente nas costas. Não. Mas nos oferecer temporariamente aquilo que sozinho nós não podemos ter. Mesmo porque a amizade não pode nos retirar a autonomia, né? A amizade saudável é aquela que o outro passa pela minha vida e depois vai viver o seu papel, vai viver o seu protagonismo e eu vivo o meu. Os papéis, a fraternidade não anula a minha responsabilidade de ser quem eu sou. Meu amigo fica ao meu lado para me ajudar a ser quem eu sou, mas não para ser por mim. Pode até temporariamente assumir o meu papel, para me dar um alívio, ou para me dar condições de ter o tempo da recuperação, mas o protagonismo continua sendo. Permita hoje que Deus lhe mostre quem são os seus verdadeiros amigos. Isso é um ato de conversão, viu? É conversão a gente reconhecer quem de fato tem o dom de nos levar a Deus. Mais uma vez, eu gosto dessa frase. O bom amigo é aquele que nos faz amigo de Jesus, é aquele que nos aproxima da verdade, é aquele que nos ajuda a descortinar todos os equívocos que tantas vezes se estabelecem na nossa vida porque somos ignorantes, porque não temos a percepção da realidade, porque não somos capazes de juntar as peças do jogo. E o verdadeiro amigo, ele tem esse dom de nos encaminhar ao lugar certo, ao momento certo, para que a intervenção aconteça com muita sabedoria e você consiga mudar aquela peça que até então estava prejudicando o seu desempenho e a sua vida. Eu espero que neste tempo tão especial, onde o nosso coração fica aguçado a perceber o que é errado em nós, porque a Quaresma nos proporciona isso, um olhar ainda mais cirúrgico sobre a realidade humana, de você ser capaz de cortar na carne com o seu olhar, de você identificar o cerne das questões, aquilo que de fato em você hoje poderia ser muito melhor, e estabelecer, fazer dessa amizade, dessa experiência humana, um ensaio para a compreensão da eternidade que nos espera. Viu? Eu espero que hoje esse programa nos ajude a ver, reconhecer este Deus amigo que nos ama através das pessoas. Talvez você não saiba, mas a Canção Nova, além de todo esse trabalho de evangelização através dos meios de comunicação social, ela também realiza peregrinações. Nós vamos para vários lugares do mundo, em parceria com a Obra de Maria, santuários marianos, Terra Santa, a Polônia, território da Divina Misericórdia, né? E você terá a oportunidade de ir conosco, acompanhado por mim, numa peregrinação à Terra Santa dos dias 8 de maio até o dia 16. Você entre aqui no site, que está, ou melhor, até o telefone fica melhor, né? Você já fala diretamente com alguém. A Canção Nova, em parceria com a Obra de Maria, está mantendo um câmbio do dólar muito abaixo do que nós estamos vendo nos noticiários hoje. Então essa viagem é possível. Nós passaremos por vários lugares importantes na vida de Jesus e também teremos a oportunidade única de viver um congresso de Pentecostes em Jerusalém, com presenças de pregadores renomados no mundo todo e com a nossa presença lá, fazendo com que este Pentecostes seja um novo tempo na nossa vida, um tempo de retomada, de conversão e também de acelerar a nossa amizade com Deus. É como a experiência do cego que retoma a vida e que começa a fazer uma nova leitura de si mesmo. Eu posso dizer que aconteceu comigo há 4 anos em Jerusalém, neste mesmo encontro. Deus me fez um novo homem, um novo padre naquele dia de Pentecostes. E é por isso que eu tenho tanto carinho por esse evento, por esse acontecimento,
e ficaria muito feliz se vocês nos acompanhassem lá na viagem, no congresso, e a gente pudesse viver junto. Então, se você quiser que eu seja o seu diretor espiritual nessa viagem, você vai ligar e você vai mencionar que você gostaria de estar no meu grupo. Eu recebi um e-mail aqui. Ô Christian, boa noite. Você está bem, meu filho? Programando férias ou não? Vocês que nos acompanham sabem que de vez em quando o Christian se ausenta, né? Fica 3, 4 meses. Vai para a República Dominicana, Tchecoslováquia, o mundo todo o Christian passa, ele e Camila. Eu recebi um e-mail aqui, inclusive ele é todo muito bem escrito, parece um pequeno conto literário, porque ela é professora de letras, mas eu vou fazer a leitura mais breve. É uma pessoa que enfrenta o problema do alcoolismo. Ela está identificando que está reproduzindo o mesmo comportamento do pai, que era alcoólatra. Esse e-mail dela, ela escreveu numa madrugada. Ela estava dizendo: padre, aqui eu estou na minha casa tomando a terceira lata de cerveja, depois de um final de semana regado também a ela. Sou professora de português, inglês em 2 escolas públicas. Me considero uma excelente profissional, porque faço um esforço diário de enxergar os meus alunos, de percebê-los, e posso dizer que amo demais tudo o que faço. Mas um detalhe, eu não me amo como deveria. Meu pai era um alcoólatra e parece que estou herdando este mesmo problema dele. O vizinho do apartamento ao lado está rindo. De que será? Onde será que ele encontra tanta alegria? Eu não entendo. Um trago no cigarro, um gole na bebida e daqui a pouco o ritual. Não consigo dormir. Tenho conversado muito com Deus e fico tentando ouvir algo como: vou te livrar desse mal. Mas passa um dia, 2, depois, e eu aqui de novo. Um trago, um gole, o vizinho feliz e meu eterno silêncio. Espero, padre, que este silêncio me traga respostas, porque as perguntas são muitas. E aí não ouço nada, nem o vento me visita. Mas ouço sim apenas uma voz: você não tem jeito, não tem solução. A oração do Pai Nosso nos diz: seja feita a vossa vontade. E eu entendi, padre, que Deus já escolheu esse caminho para mim e que eu não posso negá-lo. Essa é a vontade dele. Tento interpretar diferente, mas meu curso de letras não me ajuda. Você vê uma pessoa inteligentíssima, né, fazendo uma leitura delicada da sua realidade, da sua situação. Minha filha, eu não sei seu nome, você não me disse, mas partilhou o coração de uma maneira muito livre. E eu entendo perfeitamente quando você diz que não se ama. Porque o álcool, sobretudo quando ele está estabelecido na vida de uma pessoa, ele não é outra coisa senão a expressão da falta de amor próprio. Não começa assim. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua, porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? É essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro. Invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu.
O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz, ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma, é expulsar o amor próprio. Então eu lhe dou razão quando você diz que não se ama. É um sintoma natural de quem está administrando o problema do vício. Tenho o álcool muito próximo a mim. Tenho pessoas que amo, que enfrentam diariamente o problema do álcool. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. Quando seus filhos são pequenos, você vai, leva ao posto, você faz toda a tabela de vacinação, porque você sabe que um vírus bobo pode matar um recém-nascido. Ele não tem imunidade ainda. O que é a imunidade? É a capacidade que o corpo tem de livrar-se das doenças. Os médicos nos dizem que todos os dias nós produzimos células cancerígenas, mas que o sistema imunológico reconhece aquela célula e expulsa. Eu lembro quando eu era menino, a gente, ao estudar o sistema imunológico, na aula de biologia, a professora, para falar numa linguagem simples que nós poderíamos entender, ela dizia que era um exército de soldadinhos que iam à frente, capturando os vírus, as bactérias, tudo aquilo que pode ser nocivo à nossa vida, e expulsando, para que o que é nocivo não se estabeleça e não mate o saudável em nós. Quando o sistema imunológico está baixo, ele está sofrendo, quando ele não está com todas as suas possibilidades, as células cancerígenas ganham força dentro de nós. É por isso que os médicos dizem que hoje o câncer está muito associado também a estilo de vida. O estresse abaixa a nossa imunidade. A gente fica menos capaz de lutar pela saúde. Estranho isso, né? A gente vai, através da alimentação, da falta de atividade física, a gente vai fragilizando a saúde. E o nosso sistema imunológico vai sofrendo. Quem tem afta, primeira coisa que a gente fala, baixou a imunidade, vem a afta, vem a herpes, vem a gripe, o resfriado. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. E que eu te sugiro, minha filha? Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos. Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadãos.
Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado que gera o vício. A primeira coisa, minha filha, é você fortalecer a sua vontade. E você, a partir dessa vontade fortalecida, você buscar a superação do vício do álcool. Para você não repetir a mesma destruição que seu pai cometeu. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam, de fato, contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. Essas ONGs, desses grupos de voluntariados, tanta gente especial ali. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.